Glórias a Deus. Livro de Jeremias. Jeremias capítulo 15, do versículo 1 a o 4. E nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não seria a minha alma com este povo, lançá-lo-eis da minha face. E saíam. E será que quando te disserem: para onde iremos? Disse-lo-ei assim: assim diz o Senhor: os que são para a morte, para a morte; os que são para a espada, os que são para a fome, para a fome; os que são para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os visitarei com 4 gemidos de males, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com aves dos céus, e com os animais da terra para os devorarem e os destruíres. Entregá-lo-ei aos desterros, e em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Aleluia, glórias a Deus. 10h51. Quando eu vejo esta mensagem, esta passagem ao qual Deus fala assim com o seu servo, glórias a Deus, Ele fala assim para advertir o povo, para que o povo assim venha se chegar mais a Ele, porque tão somente Deus deu a oportunidade para que o povo viesse se a chegar. Mas o que acontecia no caminhado decorrer da vida, o povo seguia os seus próprios caminhos, que não era o caminho de Deus. E Deus tão somente levanta Jeremias, para que Jeremias assim viesse advertir e alertar ao povo, que Deus iria visitar a terra com 4 males. E quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, não tem filhinho de papai, nem filhinho de mamãe. Quando Ele fala que vai entrar com providência, Ele entra. Mas quando eu observo a Bíblia Sagrada, eu vejo que tão somente Deus deu a oportunidade ao povo, para que o povo viesse se achegar a Ele, e o povo assim não se achegou. Jeremias advertiu pregando o Evangelho. Jeremias advertiu anunciando e dizendo: olha, Deus quer dar a última oportunidade. Deus tão somente quer vos chamar para uma renovação. Mas o povo virou as costas para Deus, seguindo o seu rei, porque o seu rei tão somente já estava desalinhadamente seguindo a idolatria. Deus havia ficado triste. Só foi assim, livre da condenação, quem seguiu os mandamentos. Quem não seguiu os mandamentos, tão somente provou da ira de Deus. Tão somente provou da ira de Deus. Mas quando eu observo a Bíblia, que é a palavra de Deus, eu vejo que Deus, Ele deu a oportunidade. E Deus lembra dos seus. Há uma lembrança de Deus da tua vida e da minha vida quando estamos fazendo assim aquilo que Ele quer. Ainda que na tua fraqueza, ainda que nos teus momentos difíceis, você tenha insistindo e perseverado no Senhor, há um memorial que Deus assim há de se lembrar de você. Você pode até pensar assim: não, Deus não vai se lembrar. Ele se lembra sim. Eu vejo aqui a Bíblia Sagrada, Jeremias, Deus indo ao seu coração e dizendo a ele: Jeremias, ainda que Moisés,
ainda que Samuel viesse pedir por este povo, eu não iria mais com esse povo. Eu vou visitar esse povo com 4 males, por causa das suas perversidades, por causa de sua desobediência, por causa que não quiseram me seguir de todo o coração, antes tão somente seguiram ao homem, mas não seguiram a mim. Deus aqui vem a Jeremias e fala com ele, lembrando de Moisés e Samuel. Moisés e Samuel não existiam mais na terra dos viventes, era o tempo de Jeremias. Jeremias, no seu tempo, Deus fala com ele, lembrando de alguns profetas do passado. A lembrança no memorial de Deus. Por isso eu digo para você, Deus é real e existente. Deus, ele é real e existente. Ninguém há de se escapar quando Deus chamar a uma responsabilidade. Quando Deus chamar para um acertar de contas. Observe na Bíblia Sagrada, no livro de Jeremias, capítulo 15. Deus, no primeiro versículo, vem até Jeremias e diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não seria a minha face, não seria a minha alma com este povo, lançá-lo-eis de diante de minha face. Observaste, viste e ouviste. Não é brincadeira. Não é brincadeira servir ao Deus que fez o céu e a terra. É coisa séria. A Bíblia nos diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Caiu, não tem quem tire. Se você cair na mão do diabo, há quem tire. Deus te tira da mão do diabo e te dá uma nova vida. Agora, caiu na mão de Deus, quem vai tirar? Que é Deus que tem poder para dar vida ou matar, para ferir, para curar, porque Deus pode todas as coisas e tudo está no controle de suas mãos. Ele vem até Jeremias e diz para Jeremias, dizendo assim: meu filho, eu não irei mais com este povo. Ainda que os profetas que assim fizeram a minha vontade venham pedir por este povo, eu não irei mais por causa da desobediência. Eles estavam seguindo ao homem, eles estavam seguindo ao rei que estava desviado. Se você for ver a linhagem dos reis que administraram Israel, que administraram o povo, que assim tão somente Deus entregava em vossas responsabilidades, eram homens que foram uma vez servos do Senhor e se desviaram para os seus próprios caminhos. Até Salomão, no final de sua administração do seu reinado, no final e quase no final de sua vida, ele começa a se desviar para os seus próprios caminhos. E a Bíblia diz que as suas mulheres corrompeu o seu coração. Por isso eu digo para você, persevere em Deus, persevere no Senhor, antes que os males venham. Às vezes as coisas acontecem e você não sabe por causa de que está acontecendo. Às vezes os problemas surgem e você, meu Deus, por causa de que isso? Eu distingo e entendo muito bem. Primeiro, é porque alguém passou à frente de Deus. Segundo, é porque Deus está querendo aperfeiçoar para uma grande obra. E terceiro, é porque o inimigo da nossa alma fica furioso e quer nos fazer perder crédito, quer que nos faça desacreditar do Deus que fez o céu e a terra. Por isso eu digo para você, essa palavra aqui não é um livro em vão. Essa palavra aqui não é um livro natural e comum. É um livro que está aqui na terra, mas também está lá no céu. É um livro que está em nossas mãos, mas lá no reino dos céus, essa palavra também está lá. Ainda que o homem tira um versículo, ainda que o homem tira um tio dizendo, não, nem tudo é o que está escrito. Eu quero ver como é que vai se explicar diante de Deus.
Porque não vai haver justificativa de não, Deus, eu quis aliviar o fardo do povo, porque era um fardo muito pesado. E quem te autorizou a isso? Se nem o meu filho Jesus tirou um tio, Jesus Cristo falou: passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus, as palavras que eu prego, não há de passar. E tem mais, Jesus ainda detalhou ainda assim: eu não julgo a ninguém, sou filho de Deus, não julgo a ninguém, mas as palavras que eu prego, há de julgar no último dia a muitos. E vem Jeremias, começa a divertir o povo, começa a ministrar. O próprio Jeremias sentiu o peso da responsabilidade. Ele tão somente diz: Senhor, sou uma criança, não sei falar, não dá para me falar, o ministério não é comigo. Então somente Deus vai ao encontro dele e diz: não digas que é uma criança, abra tão somente a tua boca e eu encherei. Observe a Bíblia Sagrada. A época de Jeremias passou. Estamos vivendo mais uma época e mais um tempo que vai se passar. Mais uma época e mais um tempo que Deus tem usado a você. Deus tem nos usado, Deus tem usado os donos dessa emissora de rádio e todos aqueles assim que Deus tem levantado para usar sobre a face da terra. Quando partimos desta vida para outra, qual é a justificativa? O que iremos falar para o Criador? O que iremos falar para Deus? Não, Deus, eu preferi fazer os meus próprios afazeres e por isso eu não fiz a tua vontade, por isso eu não preguei o teu evangelho. Não vai haver justificativa. Os males estão vindo sobre a face da terra. Deus está visitando a terra com muitas manifestações. Estamos vivendo os finais dos tempos. No versículo 2 ele diz: e será que quando te disserem para onde iremos, dissá-lo-eis, assim diz o Senhor, os que são para a fome, para a morte, os que são para a espada, os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, para o cativeiro. Deus está lá de cima, Deus está lá no céu, Deus está vendo tudo, tudo Ele está vendo. Nada acontece na terra se não for por permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se não for pela permissão de Deus. Mas tem coisas que acontecem, que Deus permite acontecer para quê? Para que venha nos dar um despertamento, para que nós venhamos a entender que estamos nesta vida de passagem. Ninguém vai viver aqui eternamente. O relógio do tempo não para, a idade não congela no tempo, só vai se passando. Um dia, 2 dias. Hoje é um domingo, eu estou aqui, depois no próximo domingo estarei também. E eu não sei o dia da manhã, porque o dia da manhã pertence a Deus. Se Deus resolver que amanhã, o dia do arrebatamento, nós iremos. Se não, continuaremos na terra. Mas saiba de uma coisa: Deus sempre advertiu, Deus sempre alertou o povo, porque uma vez o povo não quis ouvir o alerta de Deus. E como em tempos passados, hoje no tempo presente, Deus tem te advertido, tem te alertado. Chega-se a Ele, aceite Jesus e prepare-se para ir para o céu. Prepara-se para ir para o céu. Porque os males estão acontecendo sobre a face da terra. Aqui ele nos diz 4. Mas se formos observar, há muito mais que está acontecendo sobre a face da terra. Mais de 4. Aqui está dizendo 4. Fome, morte, cativeiro. Está dizendo aqui, pestes. Mas se você for ver, muito mais. É tsunamis, terremotos, furacões, vulcões. Meu Deus do céu. E as pessoas perguntam assim: como pode? Por que isso está acontecendo? Deus ficou ruim? Não, porque Deus alertou, Deus avisou, e o povo não quis ouvir. O povo quis seguir os seus próprios caminhos,
caminhos ímpios. E tem uma coisa que deixa o coração de Deus triste, é quando o homem ou a mulher segue seu próprio caminho. Mas saiba de uma coisa: morreu, segue-se o juízo. Depois não adianta pedir direito a entrar no reino dos céus, porque tem que preparar as veredas aqui, para assim se encontrar com o Senhor teu Deus. Mas sempre houve o alerta de Deus. Quando não havia mais pregador para anunciar, a jumenta anunciava e falava. Quando não havia jumenta, tinha natureza. Quando não havia natureza, o próprio Deus vinha pessoalmente visitar a terra. E Ele entregou Jesus para nos dar a vida e vida eterna. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará. Veja o versículo aqui, o versículo 3. O que Deus fala pela boca de Jeremias, dizendo assim: porque os visitarei com 4 gemidos de males, diz o Senhor, com espada, com cães, com aves e com animais devoradores. É o próprio Deus que faz a visitação. É o próprio Deus que permite as coisas acontecerem. Permite as coisas acontecerem. Essa é a palavra de hoje. Que Deus possa falar mais forte ao seu e ao meu e aos nossos corações. Procure se achegar ao Senhor enquanto é tempo. Que Deus tem coisas grandes e firmes para a tua vida e para a minha vida, em nome de Jesus Cristo. 11h07.